Seja bem-vindo. Na aula de hoje aprenderemos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em fevereiro de 2020, porém foi sancionada em 2018 e ela tem o objetivo de reforçar a segurança de dados pessoais, estabelecendo respeito à privacidade e o controle por parte das pessoas que cedem essas informações. A LGPD tem como principal finalidade a proteção dos dados pessoais. Entende-se por dados pessoais todo dado que tem a capacidade de identificar uma pessoa. A partir dessa norma, as empresas e também pessoas físicas devem criar procedimentos sobre o fluxo desses dados. Esses procedimentos, adotados pela LGPD, devem ter a capacidade de demonstrar de onde vêm, para onde vão os dados, qual a finalidade na captação desses dados, onde esses dados ficam armazenados e, principalmente, se esses dados serão repassados a terceiros. Em seu primeiro capítulo, a LGPD trata das suas disposições preliminares, ou seja, dispõe sobre os objetivos da lei, seus fundamentos, sua aplicabilidade, definições e princípios. Para darmos início aos estudos da LGPD, o primeiro passo é conhecer o artigo 1º, e nele está explícito que a lei tem como objetivo preservar o direito constitucional à liberdade e à privacidade de cada cidadão brasileiro, aplicando-se inclusive aos meios digitais. Os incisos 1, 2 e 3 foram construídos sob a premissa do respeito à privacidade e à liberdade, entendendo também que o cidadão é soberano sobre suas próprias informações pessoais e deve ser o protagonista de quaisquer temas relacionados ao tratamento de seus dados. A LGPD visa preservar a imagem e a honra dos cidadãos brasileiros, mas isso não significa que a lei deseja prejudicar as empresas que trabalham com o uso de dados, mas sim focar em proteger o cidadão para que ele saiba exatamente o que pode ser feito com as suas informações pessoais. O artigo 2º demonstrou, então, que os cidadãos agora têm autonomia e capacidade de consentir ou não com o uso que a empresa deseja fazer das suas informações pessoais e, com isso, gera um equilíbrio e transparência sobre a utilização desses dados. Agora, um breve resumo dos artigos 8, 9 e 10 da LGPD. Consentimento para o uso de dados. Artigo 8º. O controlador é obrigado a pedir consentimento ao titular e ainda dizer aonde e para que essas informações serão utilizadas e ou divulgadas.
O controlador e o titular devem chegar a um acordo de maneira expressa e clara para ambos sobre a utilização dos dados. As cláusulas de autorização devem ter linguagem de fácil compreensão. Qualquer alteração feita do uso dos dados já autorizados deve ser expressamente comunicado ao titular, que pode manter a autorização ou negá-la. O titular pode cancelar a autorização a qualquer momento sem justificativa. Você sabia que tem o direito de ser informado sobre os tratamentos de seus dados pessoais e solicitar informações sobre a finalidade, a duração e forma de tratamento dos dados, como também saber se seus dados estão sendo ou foram compartilhados com outros interessados. Caso não seja identificado o seu consentimento, será considerado inválido, e qualquer mudança de finalidade que ocorrer da sua primeira autorização, será solicitado um novo consentimento e caberá a você decidir se aceita ou não renovar. Os controladores e operadores devem fornecer as informações solicitadas de forma clara e acessível para que você entenda, como também informar claramente sobre os produtos e serviços que você deixará de ter acesso caso não forneça o seu consentimento. O artigo 10 da LGPD trata do legítimo interesse do controlador sobre os dados e que o tratamento destes devem estar limitados somente aos dados estritamente necessários do titular. O artigo também nos fala da importância na total transparência do tratamento desses dados e que a Agência Nacional, o órgão responsável, pode solicitar relatórios de impacto ao controlador a respeito do tratamento desses dados. Os acadêmicos Alex, Bárbara e Silvana agradecem a sua atenção. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, tem a seção 3 que fala especificamente do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e a seção 4 do término do tratamento de dados pessoais. O artigo 14 trata especificamente do tratamento de dados pessoais dos menores de 18 anos. A lei destaca a necessidade de tratá-los somente para o melhor interesse do titular, reforçando que é uma questão necessária em qualquer tratamento de dados, além de que é imprescindível solicitar consentimento de um dos pais ou responsáveis e também é responsabilidade do controlador assegurar que o consentimento realmente foi dado pelo responsável legal da criança e do adolescente. Há duas exceções bastante específicas em que o consentimento do titular ou do responsável legal pela criança não são exigidos, quando houver a necessidade de contatá-los ou quando for necessário para a proteção do titular menor de idade. Mesmo assim, é proibido compartilhar ou repassar esses dados coletados a terceiros. Além disso, é estritamente necessário que não sejam coletados dados além dos estritamente essenciais. Sendo assim, o compartilhamento de dados não essenciais não pode ser requisito de nenhum jogo ou aplicativo. Do término do tratamento de dados pessoais, artigo 15. Pessoais deve ser terminado quando a finalidade for alcançada, quando os dados tratados não forem mais necessários para aquela finalidade, quando o fim do período de tratamento acordado com o titular se encerrar ou quando o titular assim solicitar. Outra condição que leva ao encerramento é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinar o fim do tratamento de dados após descobrirem irregularidades no cumprimento da LGPD. Finalizado o término do tratamento, os dados pessoais devem ser eliminados, mas isso não é exigido quando a permanência dos dados é necessária para que o controlador cumpra suas obrigações legais. Além disso, órgãos de pesquisas também estão isentos dessa regra, mas recomenda-se a anonimização desses dados sempre que possível. A transferência dos dados a terceiros é permitida no lugar de sua exclusão, desde que cumpridas as diretrizes da lei ou sob solicitação do titular. Além disso, caso o controlador anonimize os dados, é possível mantê-los para uso único e exclusivo para fins estatísticos, por exemplo. Espero que tenham compreendido. Muito obrigada.
Nesse trabalho nós vamos apresentar a Lei Geral de Proteção de Dados nos seus artigos 12 e no seu artigo 13. O artigo 12 trata de dados anonimizados. Um dado anonimizado é aquele dado que era vinculado ou relativo a uma pessoa e foi desvinculado dessa pessoa, ou seja, tornou-se anônimo. Se um dado for anonimizado, a Lei Geral de Proteção sobre os Dados não se aplica a ele. O artigo 12 ainda trata da reversão, ou seja, um dado anonimizado ele não pode ser revertido. Essa reversão não pode ser possível. O artigo 12 ainda nos diz que o controlador que criptografou os dados, se ele tiver uma chave de acesso de criptografia, por exemplo, seria um processo facilmente reversível e esses dados não seriam considerados anônimos, portanto não são dados anonimizados. Com a finalidade de esclarecer melhor a questão, possivelmente a autoridade nacional deve estabelecer os padrões que devem ser seguidos nos processos de anonimização de dados. Já o artigo 13 da Lei Geral de Proteção aos Dados vai falar do tratamento de dados pessoais por órgãos de pesquisas que estão estudando questões de saúde pública e que, nesses casos, deve-se dar preferência ou para anonimização ou pseudonimização dos dados. Já vimos o que é anonimização, mas o que é a pseudonimização de dados? É quando os dados de um indivíduo são atrelados a alguma outra informação, que é mantido sempre em separado e em total segurança. Se alguém conseguir acesso aos dados originais tratados, não consegue relacioná-lo a nenhum indivíduo. Bianca Marcelo Cirlei. Vamos falar dos artigos 19, 20, 21 e 22 da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor 18 de setembro de 2020. Nosso tema está dentro do capítulo 3 da referida lei, onde se encontram-se dispostos os direitos do titular. É importante falar que com a pandemia que assola nosso país, as compras pela internet se intensificaram. Sendo assim, a promulgação da lei em comento foi de suma importância para toda a coletividade, sendo um grande avanço para as relações jurídicas. O artigo 19 determina a forma como a confirmação dos dados se darão, uma vez que o titular poderá obter do controlador a confirmação da existência dos seus dados. Terá ainda o direito de obter cópia do documento assinado pelo mesmo. As informações serão repassadas aos seus titulares de forma simplificada, clara e sempre primando pela proteção do titular, por meio eletrônico, seguro, idôneo, sendo que o prazo para o fornecimento das informações serão de 15 dias. Já no artigo 20, os processos operacionais são automatizados por meio de soluções de machine learning e inteligência artificial. Por exemplo, nesse caso, o titular tem o direito de solicitar a revisão dessas decisões. O controlador deve ser capaz de fornecer informações claras sobre como o seu processo de decisão automatizada aconteceu. Não sendo cumprida, a ANPD pode solicitar auditoria para verificar se há algum tipo de discriminação ou viés na tomada de decisões. São nos artigos 21 e 22 que percebemos com clareza a proteção dos dados com tutela jurídica em defesa de possíveis prejuízos aos seus titulares, trazendo maior segurança jurídica não só ao titular dos dados, mas também aos agentes controladores. Olá! Hoje iremos estudar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Iremos abordar brevemente alguns dos direitos do titular dos dados. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.
defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Dessa forma, os dados pessoais coletados não podem prejudicar o seu titular. Em caso de vazamento de informações, por exemplo, o titular poderá ingressar em juízo a fim de que se busque apurar o vazamento e a responsabilização do agente causador do dano. Pelo poder público deve ter como objetivo a finalidade pública, a persecução do interesse público e fazer valer o serviço público. Por poder público, entende-se os órgãos públicos, integrantes das administrações diretas dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Os serviços notariais de registro, exercidos em caráter privado e por delegação, equiparam-se ao poder público e devem obedecer às mesmas regras, sendo imprescindível que forneçam acesso por meio eletrônico à administração pública, tendo em vista a finalidade pública. O poder público, no tratamento de dados pessoais, deve informar as hipóteses em que serão realizados, designar um encarregado pelas operações, bem como fornecer informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, procedimentos, prática utilizados na execução. As informações deverão ser de fácil acesso e preferencialmente em sítios eletrônicos. A comunicação ou compartilhamento de dados pessoais. Compartilhamento de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público só será informado para uma pessoa jurídica de direito privado mediante a autoridade nacional, e isso também vai depender do consentimento do titular desses dados. Também temos algumas exceções a respeito do compartilhamento ou comunicação de dados pessoais da pessoa jurídica de direito público para a pessoa jurídica de direito privado. O compartilhamento de dados não precisará do consentimento do titular quando houver execução descentralizada em função da atividade pública, quando esses dados já sejam de acesso público e quando houver a previsão na lei, em contratos ou em convênios. Também não precisará de autorização do titular nos casos em que as transferências destes dados tiver como finalidade a prevenção de fraude ou algum tipo de irregularidade, mas ainda assim deverá ser resguardada a titularidade dos dados. Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709, de 2018. Artigo 29. O artigo versa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ANPD, elo entre sociedade e governo, poderá solicitar ou requerer a qualquer momento aos órgãos públicos, bem como às entidades do poder público de todos os entes da Federação, a realização de operações de tratamento de dados pessoais. Informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados, bem como outros detalhes do tratamento realizado, cumprindo então com a sua função prevista nesta legislação de zelar pela proteção dos dados pessoais. A Autoridade Nacional também poderá emitir parecer técnico complementar no intuito de garantir o cumprimento
da Lei Geral de Proteção de Dados. A responsabilidade. Antes de discorrer sobre a responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos entender o que significa a NPD. Conforme dispõe a Lei 13.853 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a mesma faz parte do órgão da Administração Federal, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. A NPD foi criada com autonomia técnica e decisória para fiscalizar e editar diretrizes relacionadas à proteção, armazenamento e distribuição de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, a NPD pode propor diretrizes para a correção de violações de dados, quando estas acontecerem por causa de tratamento de dados pessoais feitos por órgãos públicos. A NPD ainda pode pedir que agentes do poder público divulguem relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, assim como propor medidas para aprimorar os padrões e processos no tratamento desses dados. Transferência internacional de dados. Falaremos sobre essa transferência de dados. O primeiro tópico, a proteção dessa informação requer uma padronização internacional a garantir o fluxo de dados seguro e o desenvolvimento tecnológico, econômico saudável, que é a continuação desse complexo processo de transferência de dados, de tecnologia de informação, para garantir esse mínimo para quem é o titular dos dados, pessoas físicas, e garantir aquele direito à liberdade e à privacidade e intimidade. Falaremos também no segundo tópico sobre o cumprimento da obrigação. Cumprimento da obrigação legal dessa lei ou regulatória aos dados pessoais serão que determinam o tratamento no âmbito e no limite técnico da atividade para uma proteção desta lei, porque nos traz sentimento para um controlador de método dessa proteção. O terceiro tópico é a proteção de dados. A proteção de dados são leis que abrangem a legislação do consumidor de controlar os dados de comunicação para fazer toda a sua realização de dados pessoais. No quarto tópico, nós falaremos sobre o tratamento de dados. O tratamento de dados desta lei deve ter finalidade, consentimento e livre acesso do titular dessa informação. Controlador e operador. O controlador é o responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Quais são suas competências? Ambos devem manter todos os registros das operações de tratamento de dados pessoais que já realizaram, especialmente quando baseado em legítimo interesse. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O relatório deve conter os dados sensíveis referentes às suas operações de tratamento de dados. No relatório deve conter a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta,
a metodologia utilizada para a garantia de segurança de informações e a análise do controlador. Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional local, no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei, será avaliado pela autoridade nacional que levará em consideração. Inciso 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional. Inciso 2. A natureza dos dados. Inciso 3. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares desta lei. Inciso 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Inciso 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. Inciso 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Quem é a autoridade competente destinada à avaliação dos dados? A responsável por avaliar isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, considerando a legislação em vigor do país, a natureza dos dados a serem transferidos e as medidas de segurança adotadas, entre outros aspectos. Como proceder na transferência de dados para outros países? Resposta: a exigência para a transferência de dados para outros países é que a legislação ofereça níveis de proteção similares aos da LGPD. Quem são os agentes que contribuem para a segurança jurídica de proteção de dados? Resposta: o responsável, o operador e o encarregado. E suas funções? O responsável é quem toma as decisões referentes aos dados pessoais, o operador é quem realiza os fatos do tratamento de dados e o encarregado é uma pessoa indicada pelo responsável para atuar como canal de comunicação e organizações de proteção de dados. A transferência internacional de dados é permitida somente nas hipóteses previstas no artigo 33. Entre essas hipóteses temos: artigo 1º. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, forma de: a linha A. Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. A linha B. Cláusulas padrão contratuais. A linha C. Normas corporativas globais. A linha D. Selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. O caput do artigo 35, então, diz que a verificação e o conteúdo dessas garantias do cumprimento dos princípios, a linha A, B, C e D, serão realizados pela autoridade nacional. Já o parágrafo 1º diz que para essa verificação que fala o artigo 35, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas estabelecidas na lei em questão. O parágrafo 2º diz que na análise de uma dessas verificações, a linha A, cláusulas contratuais, a linha B, documentos, a linha C, normas corporativas globais, todas submetidas à aprovação da autoridade nacional. A autoridade nacional poderá requerer informações suplementares ou realizar diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Por outro lado, parágrafo 3º diz que a autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização dessas verificações, porém, permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Em resumo, delega a função. Destarte que parágrafo 4º diz que os atos realizados por estes organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional
e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Parágrafo 5º diz que as verificações das garantias serão analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 46 desta lei, ou seja, a linha A. Os agentes que forem fazer a transferência internacional de dados devem adotar as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. A linha B. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para verificação das garantias, considerando a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os principais previstos na lei. As medidas deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. O parágrafo 5º diz que as garantias serão analisadas conforme a linha A e B citadas acima. O artigo 36 apenas diz que quaisquer alterações nas garantias mínimas e suficientes deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Olá pessoal, iremos falar um pouquinho de operador de dados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709, é de 14 de agosto de 2018. O operador de dados é o responsável por tratar os dados de acordo com as ordens do controlador. O operador de dados poderá auxiliar o controlador com ideias ou sugestões sempre que possível. Contudo, se o operador não agir estritamente de acordo com as ordens do controlador, irá responder solidariamente pelos atos praticados. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que irá regulamentar sobre quanto tempo os dados poderão ser mantidos pelo prestador de serviço e, em especial, a necessidade de sua transparência. A ANPD poderá definir sob forma de interoperabilidade para fins de portabilidade e de acesso aos dados e segurança. Esta interoperabilidade, trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, diz respeito à possibilidade de sistemas e empresas operarem os dados entre si. Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O controlador deve indicar um encarregado visando o tratamento de dados pessoais da empresa. Em seguida, o encarregado nomeado precisa ter sua identidade e suas informações de contato divulgadas publicamente de forma clara e objetiva no site do controlador. O encarregado possui 4 funções pelo tratamento de dados pessoais, quais sejam: aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestando esclarecimentos e adotando as providências necessárias para resolver a situação. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar as devidas providências. Orientar os colaboradores da empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais.
executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E ainda, conforme a natureza e o porte da empresa, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares em relação à definição e às atribuições do encarregado. Proteja seus dados com sistema responsivo. Um operador é o principal executor dos dados internos de um sistema representando o controlador. O operador tem que obedecer o controlador para que não venha a ser responsabilizado por qualquer ato ilícito. Tem que agir de acordo com o seu exercício normalmente. O controlador terá que agir corretamente, de forma que não venha comprometer ou prejudicar a honra. Sendo assim, o operador se equipara ao controlador. O controlador que causar prejuízo a qualquer um no tratamento de dados responde solidariamente. Ocorrerá inversão do ônus da prova. O titular que sofrer danos terá que provar que foi pelo controlador, podendo assim a ação coletiva sem mais pessoas sofrerem prejuízo. Ocorrerá dano moral. Respondendo solidariamente, operador e controlador pode ocorrer ação de regresso. Em quais hipóteses os agentes de tratamento não serão responsabilizados? Primeiramente, é necessário relembrar quem são os agentes de tratamento de dados. De acordo com a LGPD, os agentes de tratamento de dados são o controlador e o operador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados, ou seja, é o controlador quem vai decidir o que pode ou não ser feito com os dados pessoais. Já o operador será a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realizará o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, ou seja, o operador será o prestador de serviços que realizará o tratamento dos dados pessoais de acordo com as ordens dadas pelo controlador. Como já visto, os agentes de tratamento, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, poderão ser responsabilizados caso gerem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos. A LGPD trará também hipóteses em que os agentes de tratamento não serão responsabilizados, sendo elas: quando provarem que não realizaram o tratamento dos dados pessoais que lhes é atribuído, ou seja, o controlador e o operador devem comprovar que não realizaram qualquer operação com os dados pessoais, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Nessa hipótese, o controlador e o operador realizaram o tratamento de dados pessoais. No entanto, não houve violação à LGPD, ou seja, os agentes de tratamento tomaram todas as precauções necessárias e provarem que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos danos ou de terceiro. Os agentes de tratamento de dados devem comprovar que o único culpado pelos danos foram o titular dos dados pessoais ou terceiros. Quando o tratamento de dados pessoais deixar de observar a legislação ou ainda não proporcionar a segurança de dados que o titular deve esperar, será irregular. Tal segurança deve ser assegurada levando em consideração o modo pelo qual o tratamento é realizado, os riscos e os resultados esperados, e as técnicas disponíveis no momento em que o tratamento é realizado. Cumpre dizer que o controlador e o operador que, deixando de adotar as medidas de segurança previstas na LGPD e der causa ao dano, responderá pelos danos decorrentes da violação da segurança de dados. Quando o assunto são relações de consumo, o que determina o que é ou não uma violação de direitos do titular é a legislação vigente, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. Trabalho de Direito Empresarial 2, Ana Paula, Jerusa e Osmar.
Capítulo 7 da Segurança e das Boas Práticas. Artigo 46. Adoção de medidas de segurança de dados. A segurança de dados deve incluir uma garantia de que somente as pessoas devidamente autorizadas e fundamentais podem ter acesso aos dados. Deve-se assegurar também que não haverá tentativa ou situações indevidas ou acidentais de perda, alteração, compartilhamento ou qualquer outro tipo de tratamento. Para garantir isso, os agentes de tratamento devem tomar medidas técnicas e administrativas. Os padrões mínimos para esse tipo de proteção poderão ser dispostos pela ANPD, levando em consideração o tipo de tratamento realizado. A ANPD foi definitivamente criada após a sanção da MP 869 de 2018, convertida na Lei 13.853 de 2019. Artigo 47. O artigo destaca que esses cuidados devem ser levados em consideração não apenas durante a execução, mas desde a fase da concepção do produto. Quaisquer agentes ou indivíduos que tiverem participação ou intervirem em qualquer fase do tratamento de dados torna-se responsável por assegurar a segurança desses dados, mesmo depois que o tratamento terminar. Lei Geral de Proteção de Dados. Cabe ao responsável pelo tratamento de dados pessoais, pessoa física ou jurídica, comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa oferecer risco ou dano ao titular. Essa comunicação, além do prazo determinado, deve mencionar a natureza dos dados pessoais afetados, as informações dos envolvidos, indicar medidas técnicas e de segurança usadas para a proteção dos dados, os riscos que esse incidente pode oferecer, os motivos da demora se a comunicação não for imediata, as medidas tomadas ou que serão tomadas para reverter os efeitos do prejuízo causado. Para garantir os direitos dos titulares, a autoridade nacional irá verificar a gravidade do incidente e poderá determinar ao responsável divulgar o fato em meios de comunicação e tomar medidas para reverter ou reduzir o dano. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais poderá avaliar a comprovação de que os dados foram adequadamente tratados e tornados ininteligíveis por terceiros, a depender da gravidade do fato. Os sistemas usados para tratar esses dados devem atender os requisitos de segurança, atender aos padrões de boas práticas e de governança e atender os princípios e as normas previstas em lei. Olá, vamos falar sobre o artigo 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados. Começaremos falando do artigo 53. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve-se observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. O artigo 53 diz que a autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas, as infrações a esta lei, que deverá ser por objeto de consulta pública as metodologias que orientarão o cálculo do valor base da sanção de multa. O parágrafo 1º do artigo 53 diz que as metodologias que se referem ao caput desse artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de tudo. O parágrafo 2º do artigo 53 diz que o regulamento de sanções e metodologias correspondentes devem estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.
Já o artigo 54 diz que o valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve-se observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. O parágrafo único do artigo 54 diz que a intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor de multa diária a ser aplicado pelo seu descumprimento. Essa foi apenas uma demonstração rápida dos artigos 53 e 54. Muito obrigado por nos assistir. Qualquer dúvida, entre em contato. Olá, falaremos sobre algumas sanções aplicadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Havendo violação às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional poderá implicar sanções de advertência, multa simples, multa diária, bloqueio de dados pessoais, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados e muito mais. O impacto de cada uma das sanções evidencia uma linha crescente de gravidade. Começa elencando a advertência como pena leve e vai aumentando, de acordo com a gravidade de cada infração cometida. Para a aplicação dessas sanções, deve-se obedecer a alguns parâmetros e critérios, que devem ser aplicados de forma gradativa, isolada ou acumulada conforme cada caso. Então, ela começa sempre da mais leve e vai aumentando de acordo com a gravidade. Os parâmetros e critérios são basicamente os seguintes: a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator, vantagem oferida, condição econômica do infrator, se for pessoa jurídica pode ser considerado o faturamento da empresa, reincidência, grau de dano e assim por diante. Só lembrando que as multas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados não substituem as sanções administrativas previstas lá no Código de Defesa do Consumidor. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados poderão ser conciliados direto entre o controlador e o titular dos dados vazados. Caso não haja acordo entre eles, o controlador estará sujeito a aplicações das penalidades antes já mencionadas neste trabalho. Por hoje é só. Até breve. A Lei Geral de Proteção de Dados cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida como ANPD. Sendo assegurada a autonomia técnica e decisória, a ANPD será um órgão da Administração Pública Federal e fará parte da Presidência da República. A ANPD terá natureza transitória, ou seja, o Poder Executivo pode transformá-la em entidade da Administração Pública Federal indireta e, desta forma, será submetida a regime autárquico especial, porém, mantendo o vínculo à presidência. Esta transformação deverá ocorrer em até 2 anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Por fim, é importante ressaltar que o provimento dos cargos e das funções necessárias à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira na Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.